Mas, senhor presidente, como Vossa Excelência fez várias vezes, eu acompanho sempre com muita atenção, veio a essa tribuna e falou a respeito das posições do Papa Francisco, sobretudo relacionadas às mudanças climáticas. Vossa Excelência que teve a possibilidade de ter uma audiência com o Papa e tratar com ele exatamente essas questões ambientais que envolvem o planeta como um todo. Eu, nesse momento, senador Jorge Viana, venho à tribuna também para falar sobre essas mobilizações, sobre os posicionamentos que o Papa vem adotando diante das populações do mundo inteiro. E venho nesse momento porque procurei acompanhar de perto o que foi a visita do Pontífice de 3 dias a Cuba, sendo que hoje ele chegou aos Estados Unidos e foi recebido pelo presidente Barack Obama. A aproximação dos Estados Unidos com Cuba, senhor presidente, as mudanças climáticas e a crise migratória dos refugiados foram os temas centrais das conversas mantidas entre o Papa e o presidente Raul Castro e o Papa e o presidente Barack Obama. Na ocasião em que esteve com o presidente dos Estados Unidos, o próprio presidente norte-americano agradeceu o pontífice por seu papel na reaproximação entre os dois países. Aliás, a comunidade mundial celebra a retomada do contato depois de 53 anos de embargo econômico à ilha, principal problema ainda a ser resolvido pelo Congresso norte-americano e pelo governo norte-americano. Não há como deixar de reconhecer, senhoras senadoras e senhores senadores, o papel desempenhado pelo Papa nas articulações que resultaram no acordo anunciado em dezembro passado para a normalização das relações bilaterais e o restabelecimento dos laços diplomáticos entre Cuba e os Estados Unidos. E agora o Papa Francisco segue solicitando que os Estados Unidos, de uma vez por todas, senador Telmário, dê fim ao embargo econômico que tem sido, sem dúvida nenhuma, a maior causa de sofrimento vivido pelos cubanos nesses últimos anos. No tocante às mudanças climáticas, penso, senhor presidente, ter sido salutar a conversa havida entre o presidente dos Estados Unidos e o Papa antes da realização da importantíssima Conferência das Partes das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, COP21, que acontecerá entre o dia 30 de novembro e 11 de dezembro desse ano em Paris, na França. E que de todas será talvez a das mais importantes, porque precisamos efetivamente substituir o protocolo de Quioto, no sentido de que todos os países assumam obrigações, não somente internas, mas obrigações diante a comunidade internacional, no sentido de contribuir para que não avance ainda mais o aquecimento climático no mundo em que todos estamos inseridos. Creio que esse foi um encontro crucial, no sentido de que os países escolham os caminhos que nós devemos trilhar nessa área ambiental. No caso brasileiro, por exemplo, precisamos avançar rumo à harmonização necessária da nossa legislação, porque o meio ambiente é um tema sobre o qual legislam concorrentemente a União, os estados e os municípios. Quando dirigi, senador Telmário, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas, fizemos um belo seminário para debater e apontar caminhos rumo à harmonização da legislação ambiental brasileira. Eu sou da opinião que uma forma de preservar o meio ambiente, não apenas eu, hoje quase isso é um consenso em nosso país, que a forma de preservar o meio ambiente é promover um desenvolvimento sustentável, que seja possível o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o cuidado com o meio ambiente. O presidente Barack Obama apoiou o pedido feito pelo pontífice a todos os líderes mundiais, que devam, na opinião do Papa, apoiarem as comunidades mais vulneráveis às mudanças climáticas e, assim, preservar o mundo para as futuras gerações. Ou seja, eu tenho aqui uma cópia de uma publicação
documentos pontífices, número 22, que é a encíclica do Papa que trata sobre as mudanças climáticas. E aqui, senadora Ana Amélia, penso que a posição da Igreja Católica é uma posição que se aproxima muito da posição dos países emergentes, sobretudo daqueles que compõem uma organização chamada BASIC, que é o Brasil, a África do Sul e a Índia, porque além da China, e a China também, esse é um grupo do qual o Brasil participa, tem um posicionamento muito importante, e o que nós defendemos, o que o Brasil defende ao lado dessas outras nações, é que haja uma obrigação vinculante para todos os países, inclusive os países em desenvolvimento, os países emergentes, mas que essas obrigações sejam diferenciadas de acordo com a responsabilização e com o grau de desenvolvimento que tem cada país. O Papa disse, quando se trata de cuidar do nosso lar comum, estamos vivendo um momento crítico na história. Ainda temos tempo para fazer as mudanças. Sabemos que as coisas podem mudar. Então, eu creio que seria muito importante e que esse posicionamento do Papa, diante da importância também da COP21, que, repito, deverá assinar um protocolo que substitua o protocolo de Quioto, é fundamental para a busca do sucesso nas negociações durante a COP21, durante a Conferência de Mudança Climática. No campo, senhor presidente, da reaproximação entre os dois países, Cuba e os Estados Unidos, o Papa foi fundamental para iniciar uma luta que certamente vai colocar um fim aos mais de 50 anos de hostilidades. Como bem destacou o Frei Beto num artigo, aliás, num belo artigo, entre aspas, a revolução liderada por Fidel, vitoriosa em 1959, não se fez contra a religião. Fidel e Raul são da família católica e durante mais de 10 anos foram alunos internados em escolas católicas, fecha aspas. A intervenção do Papa, portanto, é importante para acabar com esses anos de bloqueio econômico desumano dos Estados Unidos contra Cuba, o mais antigo da história da humanidade. Imagina o quanto isso é importante para um país que possui um índice de mortalidade infantil de 4,9% e uma expectativa de vida de 77 anos, índices superiores a países como próprios Estados Unidos, o Japão e a Dinamarca. Ou seja, Cuba, mesmo enfrentando todo o bloqueio, segue contribuindo muito para o desenvolvimento nessa nação. Portanto, concluo meu pronunciamento fazendo aqui uma saudação ao Papa e ao papel que ele vem desempenhando na reaproximação de Cuba com os Estados Unidos. Obrigada. Cumprimento Vossa Excelência, não precisa dizer que estamos juntos nesse tema. Ainda hoje falei com o ministro Herman Benjamin. O Parlamento brasileiro foi o primeiro a fazer um seminário, um encontro, uma audiência para debater a encíclica Verde do Papa. É um extraordinário documento, aconselho a todos fazerem a leitura atenta e debater. Vou estar, inclusive, fazendo em Rio Branco um seminário sobre esse documento. Presidente, por favor. Presidente. Excelência, me permite, senador Jorge Viana, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas deverá também fazer uma publicação tratando da encíclica e da audiência pública realizada. Parabéns, senador. Parabéns.